Bora, galera! Certa feita no serviço, um amigo me disse: o homem tem duas cabeças, e se uma funcionar, a outra para de funcionar por consequência. E é com essa premissa que a gente vai falar sobre Slamdunk, ou Slamdunk, que é uma série de mangá e anime de esportes muito influente. Inclusive, para quem assistiu Dandandan, vê que essa obra é referenciada em um capítulo. E isso com certeza colocou uma pulga atrás da minha orelha, fazendo com que eu desse chance a essa série. Eu já assisti alguns animes de esporte, inclusive sempre achei eles de um patamar inferior, sempre coloquei lá no alto da prateleira Dragon Ball, Naruto, esses temas mais batidos, né? Um shonen normal, a jornada do herói. E esses animes de esporte com uma produção secundária, ou a série B dos animes. Mas isso mudou quando eu acompanhei em loco Kuroko no Basket, que é, a gente acompanha a história de um jogador de basquete, um baixinho, né, com muita vontade e pouco talento. E com aquela premissa do herói que tem que lutar contra as circunstâncias para poder prevalecer. Então, Kuroko no Basket foi responsável por eu exorcizar muitos preconceitos relacionados a esse tipo de obra, que não deixa de ser anime, mas aborda o esporte. Na verdade, conta alguma situação, alguma circunstância de superação através do esporte. Então, assistindo Dandadan, eu vi essa referência a Slandan e resolvi assisti-lo novamente. Eu não li o mangá, mas desde já recomendo o anime. Então nessa obra a gente acompanha o Hanamichi Sakuragi, que é um estudante do ensino médio. Ele acaba de, quando a gente começa a acompanhá-lo, ele acaba de levar um fora de uma garota e fica lá com o coração quebrantado. Porém, quando ele tá lá, lamuriano, né, chorando as pitangas, chega uma menina e fica impressionado com o porte físico dele. Ele é um rapaz alto, né, de cerca de 1,88 m, cabelos ruivos, né, um sujeito um tanto quanto diferentão. E ela até pergunta se ele joga basquete. E ele, pra tentar impressionar a garota, fala: não, jogo sim, jogo sim. E ela pede pra ele fazer uma demonstração. Ele não tem noção nenhuma das regras, né? Ele até pega a bola e sai correndo sem bater a bola no chão, sem quicar a bola no chão. E ela fala: você vai enterrar a bola? Aí ele fica na dúvida: você vai, pula, tenta alcançar o arco e passa a bola através da rede, né? E ele tenta e bate a cabeça naquela placa da cesta. Mas ela percebe que, apesar dele ter pouco conhecimento sobre esporte e também faltar-lhe muita habilidade, ele tem muita impulsão. Ou seja, é um prospecto, tá? É um sujeito que, se der o sangue, tem condições de virar um grande jogador. E essa é a premissa do Slamdan. O guerreiro tá afim de uma garota, né? E para impressionar ele começa a jogar basquete. Só que aí que tá a grande situação. Ele, nesse meio tempo, ele vai conhecer muitos companheiros, né? Inclusive, ele vai ter o grande rival dele, que vai incentivar ele a melhorar. E o que antes era só um interesse amoroso vai virar uma paixão. A gente percebe esse crescimento do Hanamichi, que vai criando esse gosto pelo esporte. E a princípio o que me afastou muito dessa obra é porque, diferentemente de uma produção mais recente, embora Kuroko no Basket não seja tão novo, é a produção de 2011, Slamdan já é um anime mais velho. E a gente percebe que o foco é muito na comédia. E alguns pontos, na minha opinião, passa. Tem capítulos que é literalmente uma jogada e o resto é o protagonista cabeça de vento, brigando, arrumando confusão. Um encrenqueiro nato, né? Porque é uma das características dele que ele fazia parte de uma gangue do colégio. Muito forte, inclusive tem um cara que é aficionado no protagonista, tentando levar ele pro time de judô. Mas não, ele quer jogar basquete para impressionar a garota. Então, a animação, a obra em si, é muito pesada na comédia. E em alguns momentos me encheram muito o saco. Mas se você tiver paciência e acompanhar a história, você vai ver que tem muito valor ali. A questão da amizade, companheirismo, essa questão de cair e se levantar.
Acho que a grande surpresa pra ruim que eu tive nesse anime é porque quando as coisas engrenam, porque é o seguinte, são poucas temporadas, mas quando eles conseguem avançar para outra fase, que eles vão participar do intercolegial e depois do nacional, né? Que é quando a equipe vai para a maior competição do ensino médio. O anime acaba. Eu tive essa surpresa. Quando eles vão chegar lá no maior campeonato, o anime acaba. Eu fiquei surpreso com isso. Eu até senti que Kuroko no Basket foi meio que uma vingança, ou não uma vingança, foi meio que concluir os trabalhos. Porque foi uma obra que teve começo, meio e fim. Eles foram até o Nacional e inclusive teve até um filme posterior, que é o Last Game. Isso eu me referindo a Kuroko no Basket. É uma obra pronta e acabada. Se você for assistir ele, não se preocupe quanto a aquelas histórias que não tem fim. Alô, One Piece. One Piece aí já tem mais de 20 anos e a gente nem sabe se... Alguns fãs nem vão ver o final, né? Porque vão de arrasta antes. Brincadeiras à parte, o Slandam não tem animação completa. Mas recentemente eles lançaram o filme, né? E o filme mostra a última partida do Nacional, concluindo a obra. Só que ainda tem esse espaço, né, dos jogos anteriores e tem essa lacuna sem animação. Mas mesmo a obra estando incompleta, como eu falei, chega nessa etapa do Campeonato Nacional, ainda vale a pena assistir. Ele é bem engraçado, em alguns momentos passa, né, da conta, mas tem muitos personagens cativantes. O protagonista ele é bem enérgico, é um cara que grita demais, né, brincalhão e também gosta de arrumar confusão. E eu sempre faço esse paralelo com o Kuroko no Basket, porque o protagonista de Slandam lembra muito o Kagami, que ele, embora não seja protagonista do Kuroko no Basket, ele é um personagem que tem muito tempo de tela. Ele é praticamente o protagonista, né? O co-protagonista. E eles têm a mesma altura, a cor do cabelo é muito parecida. O temperamento também parece muito, só que a grande diferença é que o Kagami do Kuroko no Basket ele é habilidoso, né? Ele é comparado em certos momentos à Geração Milagrosa. Já o nosso protagonista é aquele velho cabeça dura, sem habilidade e ganha tudo na raça, mas é esforçado, né? As grandes mensagens do shonen da vida aí é que com esforço e perseverança a gente chega longe. E com Sakuragi não é diferente. Ele é um cara aguerrido, apaixonado na Haruko, que inclusive é a irmã do capitão do time, que é um sujeito gigante, né? Ele é o pivô do time. E a gente fica nessa. Ele querendo ficar com a garota e usa o basquete para alcançar esse objetivo. Só que é o seguinte, mesmo com a obra incompleta, esse anime tem duas aberturas. A primeira abertura, se vocês forem ver, as duas são excelentes, já eu vou falar. Mas a primeira parece a abertura de novela. É aquela coisa de jovens apaixonados, embora isso é mais pela parte do protagonista, né? Do Sakuragi. Mas parece muito a abertura de novela da Globo. Já a segunda abertura, aqui a gente já vê o amadurecimento do protagonista. Porque ele não está jogando basquete apenas para impressionar a garota. Agora ele quer vencer partidas. A gente vê que ele começa a gostar de aprender, ele se desafia. Inclusive, ele quer superar o seu colega de time, que diferente dele é muito habilidoso. Então ele fica nessa dicotomia, querendo melhorar, impressionar a garota e também vencer jogos. A gente vai perceber que a grande passagem dele, dessa maturação, é uma grande derrota. Ele se esforça muito e até um painel do mangá, que aparece ele em prantos, chorando. Inclusive aqui a gente já vê um grande rompimento de objetivo. Não era só jogar para conseguir a garota, mas é jogar para vencer. E aqui a gente vê que ele tem até uma mudança de visual. Eu não vou falar os detalhes, porque isso aqui impacta muito até na questão de você enxergar o personagem. Não é um amadurecimento só no comportamento, mas é até no visual. E quando eu estava me referindo ao grande rival dele,
é o Kaede Rukawa. Rukawa tá para Sasuke, assim como o Sakuragi tá para o Naruto. O Sakuragi tá apaixonado da menina, a menina não dá moral para ele, e só que ela é apaixonada pelo rival dele, que é o Rukawa, que é aquele cara popular com as meninas, muito habilidoso, só que tá ali na dele, tá vivendo o mundinho dele, quer ser o melhor jogador de basquete e tralalá. E é muito engraçado ver essa diferença gritante entre personalidades. Um é mais fechadão, sisudo, e o protagonista, um cabeça de vento, brigão. Mas é engraçado, você vai ter momentos de muita descontração, mas é como eu disse. Eu acho que o grande empecilho desse anime é que em alguns momentos ele passa. É interessante sim, é engraçado sim, mas acho que era a forma deles fazerem isso na época. Por outro lado, o Kuroko no Basket já é um anime um pouco mais sério. Tem sim comédia, mas é mais comedido. Ele é mais focado nas questões do basquete mesmo. Inclusive tem uma cena no Kuroko no Basket que eu acho que ele até foge do tema esportes, né? Já vai mais para uma área lá de super-humanos. Mas inclusive essa outra grande diferença também. Slandan, ele é mais pé no chão, é só basquete mesmo. E as loucuras do protagonista, né? Tentando conquistar a garota. Nem sempre um apaixonado, mas um apaixonado. Vamos nessa. Pode ir lá assistir, que é interessante, é divertido. E se você tiver paciência e estômago para passar pelo excesso de comédia, tenho certeza que você vai se divertir. Lembrando que a aventura não está completa, não tem a animação completa. Tem um filme encerrando a história do mangá, mas existe essa lacuna. Se você quer acompanhar toda a completude da história, aí é no mangá. De qualquer forma, agradeço o seu tempo precioso. Forte abraço. Comente se você já assistiu Slandan ou já assistiu Kuroko no Basket. E se inscreva, comente e até a próxima. Forte abraço.